A paz do Senhor Jesus para todos. Aqui é o canal A Esperança ao Pé da Cruz. Nele você vai encontrar um conteúdo de qualidade para edificar a sua vida. Para você estar acompanhando os nossos vídeos e nos ajudando, peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, assista aos nossos vídeos, curta os nossos vídeos e também comente. Não deixe de colocar aí a sua opinião. Também compartilhe com seus amigos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Olá, meus irmãos. Aqui é o pastor Carlos Lima, em momento de reflexão. Eu venho, nesse momento, agradecer a Deus pela vida de cada ouvinte, de cada participante desse canal. Este canal, nesta plataforma YouTube, é uma família, somos todos uma família. Eu convido a todos que possam estar compartilhando as reflexões deste canal, dando o seu like, comentando, para que a plataforma YouTube possa reconhecer que nós temos que levar essa mensagem mais longe para edificar vidas, transformar vidas, libertar vidas e ajudar, contribuir para aqueles que desejam ouvir esta reflexão. Sendo assim, eu vos convido para esse momento de leitura da Palavra de Deus no livro 1 Samuel, capítulo 2, versículo 11 a 17, que diz assim: Então Elcana foi se arramar à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se oferecendo-lhe respondia, o ofertante lhe respondia: queimemos primeiro a gordura, e depois tomará quanto quiseres. Então ele lhe dizia: não, porém, há de dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Queridos irmãos, amigos, amados do Senhor, estamos diante de uma história muito séria e que nos chama muita atenção, principalmente para esses dias em que temos visto no mundo inteiro essa luta, essa sede, essa sanha de que agora os filhos têm que ser ensinados pelas escolas, têm a obrigação agora de ensinar a questão sexual, ética e moral. Não mais os pais, agora está a cargo das salas de aula. E não é assim que Deus nos ensinou. O sacerdote do lar é o homem e a companheira está ali ao lado deste homem para ajudar a criar os filhos no ensinamento sexual, moral e cívica. A escola se encarrega de dar o conhecimento intelectual, a capacidade de ajudar esses jovens a crescerem com conhecimento intelectual para servirem à sociedade. Temos visto, ultimamente, países que querem adotar o ensinamento dos filhos, deixando para as escolas ensinarem. E ouvimos falar da Hungria.
A Hungria não aceita desta maneira. A Hungria quer que os filhos recebam ensinamento sexual, moral e cívico dos pais. E por esse motivo, os países da Europa estão querendo punir a Hungria por esse ato que a Hungria entende que deve ser dessa maneira. Veja bem como é que as nações estão fazendo. As nações estão perdendo o sentido, a razão de serem. Lá em Israel foi dessa maneira e foi uma tragédia. Um sacerdote, Eli, criou 2 filhos para o sacerdócio. E eles teriam que ir à casa de Deus sacrificar para o nosso Deus. Mas em relação a isso, eles não faziam da maneira que Deus queria. E eles começaram a praticar barbárias, pecados terríveis, passando a ser chamados filhos de Belial. Pessoas que não têm temor e nem respeito para com as coisas sagradas, para com as coisas de Deus. Temos visto também, hoje em dia, sacerdotes, líderes que não mais respeitam o sagrado. Pais de famílias que têm a obrigação como sacerdote do lar, conduzir a família nos caminhos do Senhor, perdendo a autoridade dentro da sua casa. E por esse motivo, filhos, estudantes, crescem e vai para a sociedade fracos, despreparados e derrotados. Queridos, amados irmãos e amigos, Eli, o sacerdócio que não deu certo. Ele não deu certo realmente, e tem motivos. Primeiro motivo, não deu certo como exemplo de pai. Ele não tinha um bom exemplo de pai. No versículo 12 e 16 nós percebemos claramente, no lugar de um pai atento, ele foi um pai à toa. No lugar de um pai realmente vigilante, ele foi cego. Ele fingia não ver os erros dos filhos. Isso acontece muito em nossa sociedade. Pai, mãe, fazendo vistas grossas com os erros dos filhos. No lugar de firme, ele foi frouxo, fraco, e os filhos tomavam conta dele. A Bíblia diz em Provérbios 22:6, instrui a criança no caminho que se deve andar. E quando ela envelhecer, ainda que desvie, volta aos pés, aos princípios de Deus. Meus queridos amados irmãos, Eli, o sacerdócio que não deu certo. Realmente não tinha condições de dar certo este homem no sacerdócio. Não deu certo como exemplo de educação. Versículo 13 e 14 do texto lido mostra claramente que Eli educou mal os filhos. Esses filhos, quando chegavam as pessoas para sacrificarem ao Senhor, ele enviava, esses 2 filhos enviava os seus servos para que invadisse aquele local de sacrifício e tirasse as carnes para o sacrifício e levavam para ele. Pessoas sem educação. Ali, no lugar de uma educação eficaz, ele praticou uma educação não eficaz. No lugar de uma educação sólida, ele praticou uma educação frágil. No lugar de uma educação genial, ele praticou uma educação ingênua. Olhamos bem para a sociedade nossa. Muitos lugares, em muitas escolas e salas de aula, a educação está fraca. O conhecimento intelectual é fraco. As pessoas perdem tempo com coisas que não edificam aquele aluno. Alunos saem despreparados e as empresas recebem pessoas despreparadas por causa do sacerdócio, por causa do pai que perdeu o controle sobre a sua casa. Quando o grande pregador Billy Graham teve que sair pelo mundo
anunciando a palavra de Deus, ele tinha que deixar seus filhos com a esposa, mas ele descansava o seu coração, porque a sua esposa era de fato uma mulher preparada, que tinha compromisso com o lar, que tinha compromisso com a palavra de Deus, e ela cuidava dos filhos, seus filhos. E quando ela virou para o seu marido e disse: Billy, pode ir ao mundo levar a palavra de Deus. Eu edificarei os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E esses filhos cresceram, se tornaram homens e mulheres de Deus, contribuindo para uma sociedade forte e sólida. Se faz necessário que o varão, o homem, edifique a sua casa, edifique a sua família nos caminhos do Senhor. O sacerdócio, Deus designou que o homem fizesse isso. Para aqueles que crêem no criacionismo, para aqueles que crêem que Deus é o Senhor, que Deus fez o universo, que Deus fez a família, é preciso que entenda isso. Você, pai, tem uma missão de assumir a sua casa, orientar sua esposa e seus filhos e todos que compõem aquela casa nos caminhos do Senhor. Eli, o sacerdócio que não deu certo como exemplo de respeito aos mais velhos. Versículo 15, 16. Esses filhos de Eli não tinham respeito com as pessoas mais velhas. Eles ameaçavam aquelas pessoas. Se não desse a carne, os empregados dele tomariam a força, por certo espancaria aquelas pessoas para tomar aquela carne, para tomar aquele sacrifício para si. Realmente não havia respeito. Eli não ensinou seus filhos a respeitarem os mais velhos. E é muito importante observarmos isso. Quando um pai assume o seu papel de sacerdote do lar, os filhos aprendem a respeitarem o pai e a mãe, e aprendem a respeitar os seus professores, e aprendem a respeitarem os seus patrões, e aprendem a respeitarem as autoridades. Quando isso não ocorre, não há respeito. É uma sociedade fraca, é uma família fraca, é uma escola fraca. Não deu certo realmente em Israel naquele período de Eli, porque ele não tinha respeito, não ensinou os filhos a terem respeito. No lugar de reverência, eles eram irreverentes, muito irreverentes. No lugar de honra, ele desonrava o pai, desonrava a família, desonrava Israel. No lugar de consideração, eles não tinham consideração nenhuma. O homem, na posição de sacerdote, tem um dever de plantar os princípios divinos no seu lar. Cabe ao homem plantar na sua casa, na sua família, os princípios divinos de Deus, para que a família seja forte, para que a família possa prosperar, para que a família possa enviar para a sociedade homens e mulheres com qualidades, homens e mulheres preparados para vencermos os obstáculos da vida. Mas Eli não preparou seus filhos. Chegando próximo ao final, Eli, o sacerdócio que não deu certo. Mas por que não deu certo? Não deu certo como exemplo de adorador. Josué capítulo 24, 15, Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas Eli não ensinou seus filhos a adorar a Deus. Não ensinou para que seus filhos adorassem a Deus. Eli não. Deixou à vontade. Ali, aqueles dois não eram adoradores. Era realmente uma vergonha. Eram filhos de Belial. Quantas pessoas nas igrejas, filhos de líderes que não são adoradores. Porque o pai também, como pastor, como líder, não é um adorador. Vive dentro das igrejas, envernizados de líder, mas é falso.
E os filhos não são adoradores. Seguem o mesmo caminho do falso pai. É o caso de Eli. Era um falso, criou filhos falsos, não eram adoradores. Mas precisamos aprender, quando o pai assume o papel de sacerdote, os filhos aprendem com os pais. Eli, o sacerdócio que não deu certo como exemplo de adorador. No lugar de adorador sincero, eles eram adoradores profanos. No lugar de adorador santo, eles eram carnais. No lugar de um adorador verdadeiro, era uma farsa. Meus queridos, não havia adoração naqueles homens. Eram realmente filhos de Belial. Não havia adoração. Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Disse Jesus que Deus procura os verdadeiros adoradores. Estamos vivendo em momentos difíceis da sociedade. Momentos que requer que façamos um exame de consciência para que nós venhamos a preparar as nossas famílias, o nosso lar, para que do nosso lar vá até as igrejas, das igrejas vá até o mundo, adoradores de Deus. Precisamos assumir com urgência o sacerdócio do lar, retomarmos e voltarmos ao primeiro amor de Deus, levando para os nossos filhos ensinamentos da palavra de Deus, ensinamentos sólidos, profundos e verdadeiros. Que esta reflexão possa abençoar a sua casa, a sua família, que você, pai, possa, junto com a sua esposa, juntos, criarem os seus filhos nos caminhos do Senhor, nos caminhos da palavra de Deus, para que nós possamos ter uma igreja forte, para que nós possamos ter uma escola forte, para que nós possamos ter uma sociedade forte, para que nós possamos ter homens verdadeiros e justos, para que nós possamos ver dias melhores para esse país. Nós estamos vivendo um caos. Nós estamos vivendo porque nós temos uma sociedade fraca, porque o homem, o sacerdote do lar, deixou a desejar, perdeu as rédeas da sua casa. É quando você ensina em amor, mas ensina os filhos na autoridade do Senhor Jesus, edificando cada um nos caminhos de Deus. E os filhos, mais tarde, vão agradecer seus pais, porque foram firmes, preparando homens, mulheres, para servirem a pátria, para servir em primeiro lugar ao Deus Todo-Poderoso. Quero, nesse momento, encerrar e orar para que Deus abençoe e levante homens como sacerdote do lar, que possa praticar a palavra de Deus em espírito e em verdade. Senhor, nosso Deus e Pai, eu venho te agradecer, Deus, por esse momento, por esta hora. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor levante cada servo Teu, que o Senhor levante homens para servirem com sinceridade dentro das suas casas, servir o sacerdócio do lar, ensinando os filhos no caminho do Senhor. Ó Deus, junto com as suas esposas, procurando sempre servirem a Tua presença, servirem na Tua casa de oração, servirem na sociedade. Senhor, levanta verdadeiros servos Teus, adoradores do lar, adoradores que adoram ao Senhor e que adoram em espírito e em verdade. Deus abençoe o sacerdócio, de que cada pai possa estar assumindo o seu papel de ensinar os seus filhos a serem verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Que Deus nos abençoe.